Olá, meu nome é Fábio Bosco, eu faço parte da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância da gente apoiar a Ucrânia na sua luta por libertação nacional. Olha, gente, no último período, o que a gente pode observar é que as coisas estão ficando muito difíceis para o Vladimir Putin e para a agressão russa contra a Ucrânia. E por que eu digo isso? Em primeiro lugar, porque existe uma melhoria na qualidade dos ataques ucranianos contra alvos dentro de território russo, tanto a média como a longa distância, atingindo a infraestrutura econômica e militar do país. Além disso, hoje, toda a população russa começa a perceber os efeitos da guerra. Não apenas a inflação que já vinha de antes, mas a ela se somou o desabastecimento de combustíveis que, há regiões como a Crimeia, ele é crônico. Então isso acaba levando a uma insatisfação generalizada em toda a população e a um questionamento que ainda não se expressa de forma pública por causa da repressão, mas um questionamento ao que o Putin chama de operação especial, que na verdade é uma agressão contra a Ucrânia. Há um outro fator também muito importante, que é a questão Trump. Putin contava com Trump para obrigar a Ucrânia a capitular, a implementar o que Trump e ele haviam negociado no Alasca, que era essencialmente uma concessão de território ucraniano para a Rússia maior do que o que a Rússia já conquistou. Ou seja, o que ela não conquistou na guerra, queria levar na mesa de negociações. Além disso, limitações ao exército, às forças armadas ucranianas, ou seja, uma série de medidas que seriam preparatórias para uma segunda ofensiva no momento posterior. No entanto, o que aconteceu com Trump é que ele se enfraqueceu. Por conta de, por um lado, ele reduziu o apoio à Ucrânia, né? Hoje, o equipamento militar fabricado nos Estados Unidos, que é entregue aos ucranianos, é comprado pelos países europeus, ou seja, os Estados Unidos cessou o financiamento ao esforço de guerra ucraniano, o que torna a Ucrânia menos dependente dos Estados Unidos e, portanto, Trump menos influente nos negócios da Ucrânia. E, por outro lado, tem também o fracasso do Trump na sua agressão militar promovida junto com Israel contra o Irã, que levou a um desprestígio, né, do imperialismo estadunidense perante os olhos dos povos do mundo inteiro. Agora, essa situação, que é positiva, não pode nos deixar ver todo o sofrimento pelo qual passa o povo ucraniano, e que continua, e que antes de apontar para algum tipo de congelamento da situação, o Putin vai seguir atacando duramente e covardemente as principais cidades ucranianas para tentar dobrar a vontade do povo ucraniano de vencer essa guerra. Agora, gente, é necessário evitar tiros no pé. Então, vou dar dois exemplos aqui. O primeiro deles é o seguinte: o presidente Volodymyr Zelensky decidiu nomear uma unidade de operações especiais com o nome de Heróis da UPA. A UPA é uma organização nacionalista ucraniana que existiu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela foi antecedida por uma outra organização, que é a Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Essa organização se aliou aos nazistas, fez parte do Holocausto em território ucraniano, particularmente no lado ocidental da Ucrânia, e depois, posteriormente, vários desses integrantes formaram a UPA. E a UPA, em 1943, 44, promoveu uma matança
de mais de 50 mil poloneses e também todos os judeus que tinham escapado da matança anterior. E portanto, essa decisão do presidente Zelensky acabou afetando a imagem da Ucrânia perante a população polonesa. E eu não estou falando aqui do presidente da Polônia, que é um oportunista, que está aproveitando a situação para tentar ter algum dividendo eleitoral, particularmente nos setores de agricultores que temem concorrência dos produtos ucranianos, tal. Mas estou falando da maioria da população polonesa que desde o início da agressão russa em larga escala tem simpatizado com o povo ucraniano, né? E hoje dentro da Polônia tem, eu não sei o número exato, mas talvez 1 milhão de ucranianos vivendo na Polônia. Então eu fico pensando o seguinte: será que era o momento de fazer essa nomeação? Será que não seria muito melhor esperar o fim da guerra, a expulsão dos russos, para aí sim promover um seminário entre historiadores para discutir o verdadeiro papel da UPA e aí decidir o que fazer, né? Então, o momento é péssimo, porque fortalece a narrativa russa de que, de uma forma ou de outra, os ucranianos estiveram ou têm nazistas, esse tipo de narrativa típica do Putin. Como também é importante incorporar nessa discussão historiadores como um historiador canadense de origem ucraniana chamado John Paul Rimka, que fez um estudo muito aprofundado sobre a história dessa organização. Então, o momento é ruim, né? E não havia necessidade de fazer isso agora, né? Então, era melhor esperar o fim da guerra. Outro tiro no pé é o aumento das tarifas de transporte urbano em Kiev. O prefeito anunciou um aumento de 8 hryvnias para 30. É um aumento gigantesco. Quem que é afetado? Principalmente quem mais depende do transporte público, que é o setor mais pobre da população, que já está sofrendo com todo o esforço de guerra, a perda de empregos, a piora dos salários, a piora dos serviços públicos, e agora ainda vai ter que pagar mais caro para poder se locomover dentro da cidade. Então isso é um tiro no pé. Esse aumento da tarifa está programado agora para o dia 15 de julho. Vamos ver se os protestos da população obrigam a prefeitura a voltar para trás dessa decisão. Agora deixa eu contar duas coisas muito boas. A primeira delas é a seguinte: eu não sei se todos recordam, mas em 2022, os gasodutos que ligavam a Rússia à Alemanha, chamados Nord Stream 1 e Nord Stream 2, eles sofreram uma explosão e pararam de operar, né? Desde então tem uma discussão, quem fez, quem deixou de fazer, e um jornalista do Wall Street Journal, chamado Boyan Pansevsky, ele fez uma investigação, essas de Sherlock Holmes, sabe? Para identificar o que realmente aconteceu. E a conclusão dele, o livro acabou de sair, né? Com todo o trabalho que ele fez investigativo. E a conclusão dele é que, de fato, uma pequena equipe de 7 pessoas alugou um barco e foi para o Mar do Norte e colocou os explosivos que acabaram inviabilizando o funcionamento desses 2 gasodutos, né? O custo total da operação foi de cerca de $300 mil, e o valor, ou $300 mil ou euros, já não sei, e o preço dos 2 gasodutos é alguma coisa na casa de $20 bilhões, né? Ou seja, uma operação extremamente bem sucedida, organizada pelo serviço secreto ucraniano, junto com mergulhadores, inclusive um mergulhador misterioso com o nome feminino de Freya, né? Possivelmente uma mulher, a primeira que entrou na água para colocar os explosivos. Outra notícia bem bacana é a seguinte: no dia 21 de junho,
em Kiev, teve a Marcha da Igualdade, né? A Marcha da Igualdade é uma marcha promovida em defesa dos direitos da população LGBT. Participaram umas 5.000 pessoas, tinha um monte de gente. E muito interessante ver também a presença de soldados homens e soldados mulheres, né? A marcha, ela reivindicava, entre outras coisas, a legalização do casamento entre pessoas LGBTs e também se opunha a um novo Código Civil que afeta os direitos dessa população. É verdade que houve uma contramarcha, né? Muito menor, com umas 1.000 pessoas talvez, formada de ultraconservadores e de pessoas de extrema direita, que são contra os direitos da população LGBT e estão mais sintonizadas, cá para nós, com as políticas do Vladimir Putin, né? Que é um LGBT-fóbico de ponta, né? Agora, o que é muito bacana ainda nessa questão? Segundo as pesquisas de opinião pública dentro da Ucrânia, 70% da população concorda, é a favor de direitos iguais para a população LGBT. Então, você vê que é interessante, uma revolução cultural de costumes em meio a uma situação difícil de guerra, né? Mas mostra que existe um potencial de mudança, um potencial progressista entre a população ucraniana, mesmo nesses momentos difíceis. Então é isso aí, até o próximo episódio. Slava Ukraini, Slava Robitni Tchemu Klasu, Visie Krain.